Amém, Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Saudamos também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Nós vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20 e vamos ler o versículo 15. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Leiamos todos juntos. Não furtarás. Mais uma vez, não furtarás. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque, como teu servo acabou de afirmar, nós já oferecemos ao Senhor parte deste culto, ó Deus, cantando cânticos, orando, entoando hinos ao Senhor, elevando os nossos pensamentos e corações, mentes, até o Senhor. E agora, ó Deus, a tua palavra está aberta, foi lida e agora será exposta aos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, que tu nos fales nesta noite, como já nos tens falado, ao longo da nossa vida, de nossa história, para que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de teu Filho Jesus Cristo, para guardarmos a tua palavra em nossos corações, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Dá-nos graça, ó Deus, de entendermos aquilo que o Senhor de fato requer que entendamos desta santa palavra, neste mandamento que nós acabamos de ler. Pedimos-te isto no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante novamente de um mandamento curioso. E a razão pela qual é que, assim como outros mandamentos que nós já vimos anteriormente, muitas vezes nós somos levados a, de maneira equivocada, pensar que este mandamento não tem muito a ver conosco, porque, afinal de contas, talvez nenhum de nós aqui tenha, em algum momento de nossa vida, furtado alguém. É bom lembrar que o furto é um crime em nosso país. Antes de ser um crime, é um pecado, conforme está exposto aqui neste mandamento. O nosso direito, ele separa o furto do roubo. O furto é aquela forma de você subtrair de alguém algo que pertence a essa pessoa, sem, contudo, utilizar a força. Tem a ver com aquele tipo de surrupiar que você, no escurinho, pega escondido para que ninguém assim o perceba. O roubo geralmente é categorizado ou qualificado como aquela ação em que a pessoa, ela de maneira agressiva, toma o bem do outro, utilizando quase sempre a força, ou uma arma de fogo, ou uma arma branca, algum tipo de força, para que possa retirar das mãos da pessoa. Então, o nosso direito faz essa diferença entre furtar e roubar, inclusive com penas distintas para esses tipos de crimes. Contudo, a palavra de Deus coloca neste mandamento não apenas esses dois modelos de extrair do outro aquilo que lhe pertence, mas outras e outras formas de também nós quebrarmos este mandamento de retirar do outro aquilo que pertence a ele. Portanto, o que nós vamos fazer aqui nesta noite é, seguindo a orientação da interpretação que foi dada pelos nossos irmãos do passado e pelos demais textos da Escritura, é entender de que maneira nós também somos afetados por este mandamento, de que maneira nós somos proibidos por Deus de agir a fim de não quebrarmos este 8º mandamento da lei: não furtarás. O Catecismo Maior, na sua pergunta 142, elabora uma série de situações que configuram a quebra deste mandamento. E eu vou, então, tomá-lo como uma maneira didática de apresentar aos irmãos aqui alguns aspectos, algumas situações que, porventura, nos passam despercebidas e que, muitas vezes, ou talvez, em alguns casos,
nós podemos até ser ou vítimas ou até mesmo praticantes de algumas modalidades que estão incluídas aqui nestas proibições. Então, a pergunta 142 que diz: quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? E a resposta que os nossos irmãos puritanos, lá do século XVII, fundamentados em vários textos das Escrituras, deram foi a seguinte: os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, estes dois mais especificados, como eu acabei de lhes dizer. Portanto, aquelas pessoas que cometem furtos e roubos, como nós conhecemos, são pessoas que, além dos crimes, estão também quebrando o 8º mandamento. Mas, além destes, o catecismo inclui o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas, pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, e neste eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens e em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, que também pode ser considerada como a agiotagem, que é uma prática, infelizmente, ainda comum, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos. A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles. A inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior, e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Os irmãos perceberam que é um texto bastante longo, extenso e com aspectos muito profundos e que, obviamente, nós poderíamos usar muito tempo para discutir cada uma destas abordagens que são mencionadas aqui. No entanto, meus amados irmãos, para uma mensagem introdutória a respeito deste mandamento, eu gostaria de tocar em 3 aspectos, 3 situações, 3 atitudes nossas que quebram este mandamento, ou que podem nos levar a quebrar o 8º mandamento. Como nós vimos, o furto e o roubo são, de maneira bastante evidentes, aqueles que, de primeiro momento, quebram este mandamento. Mas há outras situações, que são situações muito comuns em nosso país, movido por uma política mais socialista, que, de fato, nos faz, às vezes, desconfortáveis diante de situações que envolvem aspectos da riqueza, da pobreza, da mordomia, ou seja, da administração daquilo que Deus nos dá, de modo que muitas vezes, em algumas situações, nós os vemos até ou prejudicados ou prejudicando outros, no mau uso que nós fazemos dos bens que Deus nos dá, nos confia. Portanto, eu gostaria então de abordar nesta noite, como eu disse, 3 aspectos ou 3 atitudes que podem configurar na quebra deste 8º mandamento. A primeira delas são aquelas atitudes que têm a ver com todas as formas de prejuízo da propriedade do outro, ou retirar do outro aquilo que lhe pertence, quaisquer que sejam estes bens. O Catecismo Maior, ele menciona aqui algumas situações que envolvem nesse grupo maior de coisas. Por exemplo,
quando nós fazemos transações fraudulentas, ou quando usamos pesos e medidas falsos, ou então quando nós removemos marcos de propriedades, ou então quando nós cometemos injustiça e infidelidade em contratos. Pois bem, estas situações, elas apontam diretamente para um modelo de gestão, um modelo de vida que visa prejudicar ao outro naquilo que é de direito do outro. Por exemplo, a retirada ou a remoção de marcos de propriedade. O que significa isso? No Israel antigo, era muito mais comum, inclusive, do que no nosso tempo, as propriedades, elas eram determinadas especialmente pelas famílias. E os irmãos estão vendo, inclusive agora, neste momento, a guerra que nós temos vivido entre Israel e os palestinos. E tudo começou com o problema do território, com o problema da propriedade. Porque os irmãos que são leitores do Antigo Testamento sabem que quando o Israel foi formado por Deus, Deus destinou a Israel uma terra geográfica, uma propriedade. No entanto, desde aquela época, várias e várias guerras tentavam tirar Israel do seu conforto, de sua terra, muitas vezes levando o povo de Israel para um outro lugar, para uma outra terra, fazendo do povo de Israel um povo escravo, na tentativa de tirar de Israel aquilo que lhe pertencia. A própria formação das tribos, das 12 tribos, também foi cuidadosamente destinada, de modo que cada família, cada tribo, liderada por um núcleo familiar, foi ali presenteado com um território, com uma faixa de terra. Portanto, desde antigamente, Israel tinha na sua concepção tanto o direito de possuir estas terras, como também o direito de não permitir que outras pessoas invadissem estas propriedades de terra. Por isso, Israel entrou em guerra muitas vezes para impedir que as pessoas viessem retirar aquilo que era de direito deles. Portanto, o catecismo, quando pensa na remoção de marcos de propriedade, está pensando exatamente no direito que nós temos à propriedade privada. Este é um assunto de bastante discussão política, mas que biblicamente também deve ser defendido. A ideia de que a minha propriedade, a propriedade que eu conquistei, a propriedade que eu comprei com o meu próprio recurso, com o meu próprio esforço, ninguém tem o direito de removê-la de mim, nem mesmo o Estado. Por isso, o Estado comunista, quando, por exemplo, pretende desapropriar propriedades que são privadas, o Estado quebra, por meio do seu gestor, este 8º mandamento. Uma outra forma de quebra deste princípio é, por exemplo, aqueles movimentos de grilagem. Pessoas que invadem terras e que, às vezes, até com o uso da força, tentam roubar aquela propriedade que pertence a uma pessoa. No antigo Israel era muito comum, inclusive a Assíria foi condenada pelos profetas do Senhor, lá em Miqueias, no capítulo 3, se os irmãos lerem, diz que os assírios, eles eram tão maldosos que eles matavam a família da viúva, deixando aquela viúva sem os seus familiares, para que depois pudesse retirar dela a propriedade que ela possuía. Então, os assírios, eles matavam as pessoas para tomar as propriedades, um tipo de grilagem, um tipo de uso da força ou da violência para retirar a propriedade que pertence a alguém. Os movimentos sem terra, por exemplo, são também outros modelos de quebra do 8º mandamento. Pessoas que muitas vezes, por não conquistar aquela propriedade, e às vezes somente para ter aquela ansiedade ou aquela cobiça por um ambiente de terra, muitas vezes também retira da terra que pertence a alguém o direito de sua propriedade. Portanto, estas coisas todas, quando elas não são reguladas por lei, elas podem quebrar este mandamento. Todo tipo de invasão de propriedade privada é um tipo de remoção de marco de propriedade. Por estas razões, meus amados irmãos, nós temos de defender, dentro do nosso princípio cristão, o direito de todas as pessoas possuírem e cuidarem das suas propriedades.
Nós devemos ter, de acordo com a Escritura Sagrada, o princípio de manter intacto aquilo que pertence ao outro, especialmente naquilo que são os chamados marcos de propriedade. Uma outra forma também é a infidelidade ou a injustiça nos contratos. Quando, por exemplo, nós elaboramos contratos, e quase sempre aqueles contratos com as letras miúdas, que ninguém consegue ler, que trazem formas de extorsão, ou formas, por exemplo, de juros abusivos. Pessoas que contratam serviços e que pagam por esses serviços um valor exorbitante, um juro abusivo. Portanto, fazer isto também, como infelizmente o nosso sistema financeiro em muitas situações faz, como nos cartões de crédito, como nos juros bancários, muitas vezes também o sistema quebra este mandamento, porque impõe sobre as pessoas contratos que visam a extorsão, que visam a opressão financeira, que visam retirar da outra pessoa aquele mínimo que ela tem para a sua subsistência. Propagandas insistentes que nós recebemos quase todos os dias nos nossos celulares de empréstimos consignados, bancos que se aproveitam de fragilidade dos aposentados, por exemplo, oferecendo empréstimos. E quase sempre esses irmãos, coitados, aposentados, caem nesses golpes e às vezes comprometem o seu recurso, o seu dinheiro, acaba quase devolvendo tudo o que recebe para o banco. São formas de quebrar este mandamento. Ou seja, os juros abusivos, a extorsão, a maneira equivocada que o sistema jurídico usa para manipular os recursos daqueles que geralmente têm mais dinheiro e que não se preocupam, portanto, com aqueles que têm menos dinheiro. Muito pelo contrário, o sistema facilita o endividamento. O sistema cria mecanismos para que você supostamente tenha direito a facilidades que o Estado te oferece, ou que a iniciativa privada, por meio dos bancos, oferece, mas, ao mesmo tempo, você está cada vez mais se endividando, porque estes contratos visam retirar de você aquele mínimo que pertence à sua subsistência. Portanto, este é o primeiro modo que o mandamento ele se apresenta como uma necessidade de vigilância de nossa parte. Devemos ter o cuidado de proteger a propriedade privada, devemos ter o cuidado de não sermos enredados, iludidos por esses contratos que visam a extorsão, que visam a juros abusivos. Devemos ter o cuidado de preservar a confiabilidade dos nossos contratos. E eu encerro esse primeiro ponto com esta situação. Por exemplo, quando você dá um cheque, hoje já não se usa mais, mas há um tempo se usava bastante, não é? O uso de cheque. Mas quando você dá um cheque, por exemplo, o chamado cheque pré-datado, eu sei que alguns irmãos aqui se lembram dessa denominação. O cheque pré-datado é aquele cheque que é uma espécie de fingimento. Você não tem o dinheiro, mas você diz para a pessoa: olha, eu vou ter o dinheiro nessa data. E aí você põe um cheque pré-datado para daqui a um mês. O cheque pré-datado era uma forma de quebrar este mandamento. E eu já quebrei o mandamento com um cheque pré-datado. Por isso eu não estou apontando para você com justo juiz. Eu estou dizendo que são formas pelas quais nós podemos quebrar o mandamento. E nós quebramos por quê que o cheque pré-datado? Porque ali você está trabalhando com algo que não lhe pertence ainda. Você está fazendo uma transação sem a devida confiabilidade do recurso que vai suprir aquele pagamento. Quando você faz um compromisso contratual e você não cumpre, você está quebrando esse mandamento. Quando você diz para a pessoa: eu vou pagar você em tal dia, e não paga, você quebra o mandamento. Quando o seu boleto vence e você não consegue pagar, você quebra o mandamento. Mas é óbvio, eu estou sabendo que os irmãos estão dizendo: mas nós negociamos, nós dividimos, nós parcelamos, nós fazemos isto, fazemos aquilo. Sim, e devemos fazer mesmo, porque nós não devemos nos tornar devedores das pessoas. O apóstolo Paulo disse que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Portanto, o princípio das Escrituras é que nós honremos os nossos contratos com confiabilidade, com fidelidade,
com justiça, defendendo o direito do outro de possuir o que o outro conquistou com base no seu esforço, no seu trabalho, com base nos seus recursos. Mas, meus irmãos, há também um segundo grupo de pecados que nós podemos citar aqui como pecados que também quebram este mandamento, que é a cobiça, a estima ou o amor desordenado pelos bens mundanos. Meus queridos irmãos, nós podemos dar a este grupo o nome de consumismo. O que é o consumismo? Consumismo é uma maneira de nós vivermos tentando possuir coisas, às vezes coisas que nós não precisamos, daquilo de que nós não precisamos, que não é necessário para nós, mas que nós desejamos. Nós não temos o recurso, mas queremos. E mesmo assim, nós então preferimos adquirir aquela dívida, muitas vezes alta, muitas vezes impagável pela nossa capacidade de pagamento, apenas para manter uma aparência social, apenas para manter vivo o nosso desejo, ou para satisfazer o nosso desejo. Portanto, uma vida desordenada, uma cobiça desordenada, um desejo exagerado por bens mundanos, também é uma forma de nós quebrarmos o 8º mandamento. Nós nos preocuparmos excessivamente com as coisas materiais, nós nos preocuparmos exageradamente em guardar coisas materiais. Há pessoas, por exemplo, que não conseguem se desprender de coisas que são materiais. Elas acumulam coisas, são acumuladoras. Elas acumulam, e a coisa vai ficando velha, vai ficando cada vez mais destruída. Às vezes você nem consegue mais ler, não consegue nem ver, mas tem que estar ali, porque há um apego exagerado àquele objeto, àquele bem material, àquela coisa, como se nós pudéssemos, de fato, utilizar aquela coisa até mesmo como o maior bem que nós possuímos. Aliás, um dos pastores que eu li a respeito deste mandamento, começa o seu texto perguntando o seguinte: qual é o bem mais precioso para você? E aí ele dá um exemplo: se a sua casa estivesse pegando fogo agora, o que você voltaria lá? Por que você, ou pelo que você voltaria lá para tentar resgatar esta coisa? Né? E aí é uma pergunta instigante, porque talvez alguns poderiam enfrentar o fogo por causa de uma televisão 50 polegadas, né? Outros talvez por causa de um Xbox, outros talvez por causa de um celular, de uma foto, de um documento, né? Às vezes por causa de algum dinheiro que está guardado debaixo do colchão. Quer dizer, nós temos os nossos bens preferidos, nós temos as coisas que prendem o nosso coração a este mundo. Não que seja equivocado, irmãos, errado, pecaminoso, nós gostarmos das coisas que há no mundo. Não há pecado necessariamente nisso. Deus nos deu tudo o que deu para que possamos usufruir destas coisas. Mas o que a Bíblia condena é o amor excessivo, é o amor, o apreço, a idolatria a coisas que são deste mundo. Portanto, este é o segundo grupo de pecados, é nós vivermos uma vida consumista, tentando manter uma aparência financeira, uma aparência de bens, uma conquista que nós não temos. E por isso, muitas vezes, pessoas estão nas redes sociais ostentando bens materiais, mas a sua alma está perdida. E não tem sido raro nós ouvirmos de casos de pessoas que estão em depressão profunda, em ansiedades descontroladas, mesmo tendo todos aqueles recursos materiais que elas têm a seu favor. Um exemplo recente disto foi o do Whindersson Nunes, aquele que quase todos conhecem. O Whindersson Nunes declarou certa vez, há algum tempo, o seu estado de depressão. E ele disse: olha, eu conquistei tudo, tenho não sei quantos milhões de seguidores, tenho isso, tenho aquilo, tenho jato de milhões, mas eu estou em depressão, eu estou mal, preciso de ajuda. Isso é comum nestas pessoas que colocam o seu coração na fama, no status, pessoas que ficam ali na rede social tentando engajamento, vivem por isso, fazem tudo das tripas coração para conquistar um seguidor, porque isso é o que motiva o coração dessas pessoas, que motiva a vida dessas pessoas. No entanto,
nós percebemos que muitas dessas almas são almas vazias, que são apenas preenchidas por esta cobiça, por este desejo desordenado, por esse amor desenfreado pelos bens materiais, pela fama, pela popularidade. Tiradas estas coisas, esta pessoa cai em miséria, cai em morte. O terceiro grupo, meus irmãos, que quebra este mandamento, é um grupo que é praticamente uma consequência deste que eu acabei de dizer, que é a ansiedade gerada pela preocupação que nós temos muitas vezes de manter a nossa vida. Nós lemos aqui no texto de Mateus, o nosso Senhor Jesus Cristo nos instruindo a que nós não deveríamos colocar o nosso coração nas riquezas. E obviamente Jesus não está ali condenando os ricos. O que Jesus está dizendo é que muitas pessoas confiam nos seus bens materiais, nas suas riquezas. Por isso, muitas destas pessoas são conduzidas a um estado de ansiedade. E é exatamente por isso que o texto que vem na sequência é: não andeis ansiosos, por aquilo que vocês vão vestir, por aquilo que vocês vão comer. Porque a vida de vocês, ela não consiste nestas coisas, nestes bens. Os gentios é que procuram estas coisas. Aqueles que não têm satisfação em Deus, que é a sua suficiência, é que procuram estas coisas. Nós, cristãos, usamos estas coisas como benefícios que Deus nos dá, mas nós não precisamos andar ansiosos por estas coisas. Eu sei, meus amados irmãos, que esta é uma situação bastante difícil, porque nós temos as contas para pagar, nós temos os compromissos para resolver, nós temos situações que vêm até nós como doenças inesperadas, às vezes um defeito num carro, às vezes um eletrodoméstico que quebra e você precisa repor, às vezes um problema na sua casa. Eu sei que há situações que exigem de nós uma preparação financeira adequada, e quase sempre nós não temos estes recursos. Isso, portanto, gera preocupação no nosso coração. E se eu não puder pagar aquela conta? E se eu não tiver esse recurso no momento em que eu precisar? Eu sei que estas preocupações são preocupações humanas, e por isso mesmo Jesus Cristo, compadecendo-se de nós, ele disse: olha, não andem ansiosos por estas coisas. E se ele disse, é porque ele sabia que as pessoas andavam ansiosas, como nós andamos ansiosos. Mas o catecismo apresenta um remédio para isto. O remédio para isto tem a ver com dois aspectos. O primeiro deles é nós trabalharmos. Por isso, alguns intérpretes dizem que uma maneira, e nós vamos ver isso no próximo domingo, com a graça de Deus, uma das maneiras de nós obedecermos a este mandamento é exaltando o trabalho. Por isso, o mandamento diz que a ociosidade é proibida por este mandamento. O que é a ociosidade? A ociosidade é a preguiça, é o não fazer nada. É eu ficar deitado em casa, esperando as coisas acontecerem. É eu estar naquele estado de torpor, de quase morte, como se as coisas não tivessem mais saída. Portanto, o mandamento também nos diz que nós devemos evitar as formas de preguiça, de ociosidade, a forma de vivermos de maneira indesejada quanto ao trabalho. Uma maneira de nós roubarmos, de nós furtarmos, por exemplo, é não usarmos o tempo que Deus nos deu para o trabalho. Meus irmãos, eu fico às vezes pensando, e penso até em mim mesmo, porque quantas vezes nós vemos pessoas passarem por dificuldades financeiras, dificuldades, especialmente nessa área, né, de finanças, e a pessoa continua sem fazer nada. E aí diz: olha, mas eu não acho emprego, eu não consigo. Mas de que emprego você está falando? Que tipo de situação você está falando? Talvez você não ache o emprego que você queira, mas será que não há nada que você possa fazer? Quantas pessoas ficam, por exemplo, ociosas a parte da tarde inteira em casa, esperando alguém ligar para receber um pagamento? Será que você não pode, por exemplo, se candidatar para ser um entregador de coisas? Nem que seja para entregar panfleto na rua, nem que seja para vender água mineral. Qual o problema destas coisas?
Será que nós achamos que esse tipo de trabalho é pequeno demais para nós? Lembre-se de que o nosso Senhor Jesus Cristo era um carpinteiro, numa sociedade que possuía pessoas muito ricas. Aliás, ele foi desprezado num contexto em que ele não era, entre aspas, ninguém para aquelas pessoas. O quê? Filho de carpinteiro? Ser Deus? Ah, vocês estão de brincadeira. No mínimo, ele tinha que ser um fazendeirozinho. Não há trabalho, irmãos, de pouco valor, quando ele é executado com honestidade, com o talento que Deus nos deu. Por isso, a preguiça, a ociosidade, o não fazer nada, é punido por Deus com a miséria. Salomão disse ao seu filho lá em Provérbios: o que traz a pobreza é não querer fazer nada, a ausência do trabalho. Salomão diz que há pessoas que são tão preguiçosas que elas não têm coragem de levar o garfo na boca. Salomão diz isso lá em Provérbios. A pessoa tem tanta preguiça que ela não tem coragem de comer. A minha avó contava uma história muito engraçada de deve ser, acho que é uma história destas urbanas, essas histórias populares, né? Mas eu era criança, e ela me contava essa história, e eu sempre achei muito engraçado. Ela dizia que lá na região dela, que era Chapada Diamantina, lá na Bahia, havia um homem, né? E esse homem era muito preguiçoso, e aí o pessoal resolveu dar um fim nesse homem, porque ele não prestava para a sociedade. E aí pegaram o cara na casa dele e tal, e amarraram esse cara, e falaram: olha, o negócio é o seguinte, se você não trabalhar, nós vamos te jogar no rio, para você ir embora, porque a gente não está suportando, você só fica nas casas pedindo comida para os outros, e você não faz nada, tem coisa para você fazer, para você capinar, para você plantar, mas você fica só pedindo. Aí pegaram o cara e colocaram o cara no andor, né, tal, e aquele negócio, aquela procissão. Aí alguém lá, muito bondoso de coração, viu passando aquela procissão ali e gritou para o cara: peraí, gente, peraí, eu quero dar uma última chance para ele. Olha, eu tenho aqui uma saca de arroz, eu quero saber se você quer aceitar essa saca de arroz aqui para você começar a sua vida. Aí o cara levantou assim, ele estava com um chapeuzinho, levantou o chapeuzinho e falou assim: o arroz está pilado ou é sem pilar? O cara: não está pilado não, então toca o banguê para lá. O cara preferiu morrer. Tem gente que é assim, tem gente que prefere passar a necessidade do que trabalhar, do que se esforçar. Tem gente que prefere sofrer, ficar queixando: ah, meus irmãos, está difícil demais, oh, minha vida, oh céus, oh, azar. Lembra desse personagem? Tem gente que só fica assim, ao invés de procurar uma maneira de fazer. Eu sei, meus irmãos, não estou dizendo que é coisa fácil, mas o que eu estou dizendo é que Deus, Ele honra aqueles que verdadeiramente o colocam em primeiro lugar. Por isso, no texto que nós lemos de Mateus, o Senhor diz que estas coisas lá, ou seja, o alimento, a vestimenta, aquilo que é suficiente para a nossa subsistência, Ele não vai nos deixar faltar. Então nós devemos confiar nele. E este é um aspecto muito poderoso do 8º mandamento. A nossa ansiedade por estas coisas materiais vem porque muitas vezes nós não confiamos na providência do Senhor, e nós preferimos nos queixar, murmurar, a trabalhar com vigor para alcançarmos aquilo que Deus pretende nos dar. Por isso os puritanos, eles tinham uma maneira muito interessante de viver. Os puritanos viviam com uma palavra que era bastante forte na época da Reforma, que era a palavra frugalidade. Frugalidade, ou uma vida frugal, significa você viver de maneira simples. E quando a gente diz de maneira simples, não é que você tem que dormir em cama feita de capim, não é isso. Não é que você tem que comer em cumbuca. Você pode ter um prato bonito, você pode ter uma cama bonita, um ar-condicionado em sua casa. Viver de maneira simples não é viver jogado debaixo da ponte. Os puritanos entendiam que viver de maneira simples é você conquistar com o seu trabalho aquilo que é necessário para você viver, que é suficiente para você e sua família viverem com dignidade, vestindo roupas adequadas, tendo uma vida tranquila, uma vida suave, sem preocupações excessivas, mas, ao mesmo tempo, e por isso, uma vida frugal
evitava que também eles pudessem, pela cobiça dos seus corações, criarem problemas financeiros para si. Por isso, Max Weber escreveu aquele livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber ficou impressionado com a razão pela qual o capitalismo surge no contexto dos puritanos. E ele vai estudar sobre isso. E ele chega a uma conclusão simples, que era a seguinte: a fórmula é simples. Os puritanos, eles entendiam que tudo aquilo que eles faziam no trabalho era para a glória de Deus. Portanto, todo o trabalho puritano era um trabalho elogiável pela sociedade. Se o camarada era um sapateiro, ele era o melhor sapateiro da vila, porque ele fazia o sapato, fazia o seu trabalho para a glória de Deus. Se ele era um pedreiro, ele era o melhor pedreiro da vila, porque ele queria fazer o melhor para Deus. Se ele era um professor, ele era exemplar, porque ele estava fazendo para o Senhor. Isso trazia para eles fama, por isso eles eram procurados, a demanda era alta, para fazer um sapato no seu João, para fazer uma casa com seu Pedro, para ser ensinada pela professora Maria, a demanda era alta. Então, eles ganhavam dinheiro, porque as pessoas pagavam por esse serviço. Como eles viviam de maneira frugal, simples, não gastavam com vícios e nem gastavam dinheiro à toa, com a cobiça desordenada dos seus corações, o que eles faziam? Juntavam poupança. Com esta poupança, eles iam avolumando os seus recursos, criando o capital, certo? Por isso, a ética protestante, puritana, deu a origem a este capitalismo, que não é o capitalismo selvagem, né? Mas que é o recurso capital de você ter uma vida tranquila, fundamentado numa fórmula simples. Trabalhe com honestidade para a glória de Deus, viva uma vida simples, sem gastar excessivamente, poupe aquilo que você tem para a sua vida, para a sua poupança, e você vai viver feliz para sempre. Os puritanos, gente, se fosse hoje, eles estariam mais ricos ainda, porque Tiago Nigro, Caio Carneiro, Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, esse pessoal aí que é dessa área das finanças, que publica livro, tem não sei quantos mil seguidores no Instagram para falar dessas coisas, os puritanos já falavam isso baseados na palavra de Deus. Ou seja, veja que o princípio do mandamento é: ouça a palavra do Senhor quanto a fórmula mágica de você prosperar. Qual é o segredo da prosperidade? Trabalhe com amor e dedicação, fazendo tudo para a glória de Deus. Viva uma vida simples, que satisfaça a sua família. Não gaste com cobiça. Poupe aquilo que você recebe. Você vai ser feliz. E a poupança é uma coisa interessante. Eles usavam isso, sabe para quê? Para ajudar aos necessitados. Por isso, por exemplo, Calvino ele foi contrário à cobrança de juros quando o empréstimo era feito a pessoas necessitadas. Calvino, interpretando o Salmo 51, ele diz o seguinte: olha, se eu vou emprestar a você um dinheiro, mas se é um dinheiro para a sua necessidade, se você está doente, precisa de um remédio, se você foi atacado por um animal e precisa de um recurso, seja lá o que for, de necessidade, eu vou emprestar para você e não vou te cobrar, porque isso é um ato de misericórdia. Agora, se eu tenho um dinheiro lá guardado e eu vou emprestar a você para você fazer dinheiro, ou seja, aplicar nos seus negócios, aí é nada mais do que justo do que você me devolver parte daquilo que você conquista, né? Claro, porque você está usando o meu dinheiro para um recurso que não é uma necessidade, mas é algo que você está investindo. Olha que coisa interessante. Então, é assim que nós devemos agir de acordo com este mandamento. Recapitulando, irmãos, estarmos atentos às propriedades privadas. Primeiro ponto. Não vamos defender políticas que removam marcos de propriedade. Os crentes devem ser contrários a todo tipo de política que retira do outro, de maneira ilegal, aquilo que pertence ao outro. Seja como for, seja território, seja terra, seja um bem material, ou seja até mesmo um bem
psicológico, emocional. O mandamento, inclusive, fala a respeito até de defraudação do corpo. Então, por exemplo, um estupro pode ser um tipo também de quebra deste mandamento, porque você está retirando daquela pessoa a dignidade dela, muitas vezes o bem que ela possui, que é a sua dignidade humana. Segundo lugar, recapitulando, evitarmos a cobiça dos nossos corações, os desejos desordenados de querermos viver uma vida que é uma vida que não é necessária que vivamos, uma vida apegada aos bens materiais, amor ao dinheiro. E terceiro e último lugar, termos o cuidado de tranquilizarmos os nossos corações na segurança que Deus nos dá, na providência de Deus, não andando nós ansiosos por estas coisas materiais. Assim, meus amados irmãos, deste modo, nós entendemos que os pecados proibidos neste mandamento, eles podem ser evitados por nós. Portanto, não furtar não é simplesmente roubar ou furtar, literalmente, mas é retirar de quaisquer pessoas, ou até de nós mesmos, aqueles recursos que Deus mesmo nos deu, pelo seu benefício, pela sua providência, para que nós pudéssemos administrá-los. Por isso o título dessa mensagem é Cultivando a Mordomia Cristã. Nós somos mordomos, somos administradores dos bens que Deus nos deu. Aprendamos a usar esses bens com sabedoria, santo temor, de maneira que os nossos recursos sejam todos eles para a glória do nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe.